Olá, queridas irmãs e amigas. Aqui é a irmã Eleonora, né? Nesse tempo que estamos em casa, dessa quarentena, gostaria de compartilhar um devocional, uma reflexão na palavra de Deus, para sermos edificados, né? Somos edificados e podemos edificar umas às outras nesse período. Então, separei um tema que diz assim, ter um coração bondoso. Ter um coração bondoso. Então, assim, vamos compartilhar entre nós a palavra de Deus agora. Vamos ler em 2 Reis 4, 8 a 10. 2 Reis 4, de 8 a 10. Assim diz a palavra do Senhor. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: Vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Então, irmãs, essa passagem que acabamos de ler demonstra aqui uma pessoa de um coração bondoso. Essa passagem retrata-se numa parte da vida da mulher sunamita, né? A mulher sunamita. Então, irmãs, sabemos muito bem o que tinha no nosso coração, vontades que nós tínhamos antes de receber o nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador. Tínhamos o quê? Um coração egoísta, invejoso, tinha rancor, ira. Mas quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo, através do seu sacrifício na cruz, o nosso coração deve ter um novo propósito, né? Um novo propósito de bondade, né? Vivemos vidas santas, com um novo propósito como novas criaturas, né? Então devemos não agir mais como agíamos antes de receber o Senhor Jesus como Salvador em nossas vidas. Então, o Espírito Santo que mora em nós, ele nos faz agir, porque nós já temos a bondade nos dada pelo Espírito Santo. Então, hoje podemos ver atos de bondade aqui na nossa vida, realizar, né, pela fé, porque temos em nosso Senhor Jesus Cristo, que já foi nos dado esse coração bondoso, né? E precisamos agir com bondade. Então, como a mulher sunamita agiu nesse coração bondoso na vida do profeta Eliseu aqui, podemos ver aqui que ela agiu com bondade. Ela observou aquele homem de Deus que passava naquela cidade ali. Naquele momento ele era chamado para Sunem, e ela ficou olhando e chegou até a ele, chamou, constrangeu, né? E ofereceu pão, né, para aquele homem de Deus. Mas ainda observou, olha só, a visão de bondade dela. Ela ainda observou que ele precisava de mais coisas. Por exemplo, ele precisava de um local para repousar, né, fazer suas orações. Então ela, como uma mulher casada, ela não poderia tomar essa atitude sozinha, de trazer um homem para dentro de casa, ajudar. Então ela foi ao seu esposo e compartilhou com ele o que tinha no seu coração, né? Para ajudar aquele profeta, né? O homem de Deus. Então, irmãs, que atitudes, antes dela ajudar, que atitudes ela teve como testemunha, assim? O que chamou a atenção na vida dela? Né? Aí, primeiro ela disse: é um homem de Deus, ele dá testemunho. Ela observava que ele era um homem que tinha bom testemunho, né? Então é por isso que ela chega ao marido e relata tudo, e ele autoriza, juntamente os dois fizeram esse quartinho em cima, o primeiro andar, para o profeta Eliseu. Então aqui o que nós aprendemos com a mulher sunamita nessa
essa passagem aqui também, que a submissão da mulher a seu esposo. Então, um exemplo para nós, como mulheres, a sermos submissas ao nosso esposo. Ele tem que ser comunicado, precisa ser comunicado das nossas atitudes bondosas. Então, irmãs, entendemos aqui uma passagem de hospitalidade, né? Então, estamos vendo aqui como um modo de vida. Ela trouxe isso para a sua vida, uma mulher. Trouxe para a sua vida uma vida de atitudes bondosa, né? Praticar a hospitalidade. Assim nós devemos tomar como exemplo para a nossa vida, a vida aqui da mulher sunamita, não é? Na palavra de Deus, ela nos mostra esse tipo de hospitalidade, né? Podemos ler agora em 1 Timóteo 5:10, que vai falar, 1 Timóteo 5:10, que vai nos orientar. Então, vamos ler na palavra de Deus. Seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado a hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Também, então, esse versículo nós lemos sobre hospitalidade. Também podemos ler outra atitude de hospitalidade em Hebreus 13:2, que diz: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando sem o saber, acolheram anjos. Então aqui mostra quem Abraão acolheu, um anjo no seu lar, né? Então foi abençoado. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós é que somos abençoados quando abrimos o nosso coração para a bondade, né? Então, irmãs, um coração bondoso, ele tem atitudes práticas. Podemos ver aqui 3 atitudes práticas num coração bondoso da mulher sunamita. Então, primeiro, ela observou. Segundo, ela cuidou. E terceiro, ela agiu. Então, atitude de observar. Você observar a necessidade do outro. Para você cuidar, você agir, você tem que estar atento à necessidade do outro. O que é aquele irmão está necessitando? O que é que ele precisa, né? Então, a mulher sunamita, com seu coração bondoso, ela observou. Ela também cuidou. Um coração bondoso, ele cuida do próximo. Assim, nós devemos fazer, doar, repartir, sem querer nada em troca, sem exigir nada em troca, de maneira alguma. Então, irmã, ela observou, cuidou, agiu ali com a vida do profeta Eliseu, a mulher sunamita. Então, a terceira seria agir. Ela agiu, né, sem se perguntou, né? No propósito de querer ajudar o próximo. Ela não só se perguntou, mas ela agiu. Ela se perguntou, mas ela agiu. Então, nós devemos fazer sempre essa pergunta para nós, né? E agir, mas agir. Não só ficar olhando que está necessitando e para fazer vista grossa, né? Então, as providências que nós devemos, que ela tomou ali com o homem de Deus, que vivia viajando e precisava descansar, é a ação dela. Ele foi grato e ela colocou um homem de Deus dentro da sua casa, né? Foi abençoada, né? Então, irmãs, a palavra de Deus, ela nos mostra um coração bondoso, como deve ser um coração do crente. Vamos ler aqui em Efésios 4:32. Abra sua Bíblia para Efésios 4:32. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, ele fala de sermos bondosos, mas também perdoarmos aos outros. Devemos sempre estar pedindo perdão umas às outras. Se você magoou, se você pecou contra a irmã, vá e peça perdão. Também podemos ler em Gálatas 5:22, o que quer falar. Antes, vamos ler Colossenses 3:12, que vai falar ainda.
Colossenses 3:12 fala: revestir-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eterno afeto, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. O Senhor Jesus, ele sempre foi esse exemplo de bondade, nós vamos ver mais à frente. Mas agora eu gostaria de citar ainda outro relato que nós temos em Gálatas 5, mas não vou ler, as irmãs podem ler depois, Gálatas 5:22, que vai relatar o fruto do Espírito, né, que nós temos, que é o fruto, a bondade, da bondade, né? Então nós vamos ler agora, irmãs, eu queria deixar o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, como eu citei, nosso exemplo, Marcos 10:45, vamos ler, 10:45, pois o próprio Filho do Homem não veio para servir, mas não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, o nosso maior exemplo e único é o Senhor Jesus, né? Que deu a sua vida para servir, né? Ele veio servir com a sua vida. Então, irmãs, o nosso exemplo é o nosso Senhor Jesus, e Ele nos ensina em sua palavra, na palavra de Deus. Irmãs, eu li outro dia uma citação que diz assim: um coração bondoso é um jardim que cultiva raízes de pensamentos bondosos, com flores de palavras bondosas e de frutos de atos bondosos. Não é, irmã? Então, esse é o nosso coração que nós devemos ter, cultivar nosso coração, a bondade. Então, irmãs e amigas, como devemos realmente cultivar em nossos corações, perante a palavra de Deus que tem nos ensinado? Um coração bondoso. Como devemos cultivar esse coração bondoso? Não é? Orando uma pelas outras, confessando, né? Qualquer tipo de pecado que você tenha contra a sua irmã, seu irmão, né? Devemos pedir a Deus que encha, né? Cada dia mais. Temos já esse espírito de bondade no nosso coração, mas que ele, em gratidão, nós possamos encher cada vez mais o nosso coração de bondade para servir ao nosso próximo. Olhar sempre para o exemplo. Quem é o nosso exemplo de bondade maior, único? Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, pratiquemos primeiro onde esse ato de bondade? No nosso lar, irmã. Primeiramente, no nosso lar. Então é isso, irmã. Eu gostaria de terminar nossa reflexão hoje com a palavra em Tito 2, 4 e 5. Tito 2, 4 e 5, que diz assim: a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem a seu marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, se o nosso Deus nos abençoe com essa palavra, que cada uma seja exemplo uma para a outra, edificando umas às outras para a glória do Senhor. Amém, irmão? Amém.